Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou te contar 3 relatos sombrios sobre o Natal. O primeiro relato de hoje se chama O Velho da Praça da Matriz, Cruz das Almas, Bahia, 1998. Meu nome é Júlio, tenho 43 anos hoje. O que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 16, na minha cidade natal, Cruz das Almas, interior da Bahia. Naquele tempo, o Natal tinha outro clima, a Praça da Matriz ficava iluminada, cheia de barraquinhas de milho, pamonha, café com rapadura e crianças correndo de um lado para o outro. Mas aquele ano foi diferente. A prefeitura decidiu contratar um Papai Noel para ficar todos os dias à noite tirando fotos com as crianças. Até aí tudo normal. Só que não havia sido a prefeitura que contratou. A história é meio desencontrada, mas o que se sabia é que um homem apareceu oferecendo o serviço em troca apenas de hospedagem na antiga pousada, ao lado da igreja. Nada de salário, nada de exigência, só prometeu um Natal inesquecível para as crianças da cidade. O nome dele era Senhor Maurício. Era baixinho, barba real, não era postiça e olhos muito claros. Tão claros que parecia que ele olhava através das pessoas. Ele falava baixo, quase sem abrir os lábios e nunca sorria, nem mesmo quando tirava foto. Os adultos achavam estranho, as crianças, porém, iam até ele espontaneamente. E no primeiro dia em que o vi, eu estava passando pela praça com o meu primo, Lua. De repente, o menino da rua da frente, o Guilherme, correu até o Papai Noel animado. Ele tinha uns 7 anos. Lembro perfeitamente disso, porque aquilo que aconteceu ali deveria ter sido comentado e deveria ter sido notado. Guilherme pediu um carrinho vermelho. O homem colocou a mão sobre a cabeça dele e disse: "Vai encontrar." Só isso, 2 palavras. Naquela mesma noite, o menino desapareceu. Buscas começaram de madrugada, a cidade inteira foi pro mato, pro rio, pro estádio abandonado, mas nada. E na praça ninguém falou do Papai Noel. Ninguém questionou. Pessoas pareciam estranhamente conformadas com o que tinha acontecido. E no dia seguinte, outra criança foi até ele. A mãe puxava, dizia para não ir, mas a menina soltou a mão e foi sozinha. Como se estivesse em transe. Pediu uma boneca. Ele colocou a mão sobre a cabeça dela e disse: "Vai encontrar." A menina desapareceu no mesmo dia. A cidade entrou em pânico, só que de novo ninguém olhava para o homem na praça. Ele estava lá, sentado, imóvel, mesmo quando não havia ninguém por perto, só esperando. Foi Luan, meu primo, quem reparou num detalhe. Ele não pisca. Onde quer que você estivesse, se olhasse rápido, ele estava olhando de volta. Na terceira noite choveu. A praça estava vazia, mas ele estava lá, sentado, completamente seco, como se estivesse protegido por alguma coisa invisível. Nós decidimos então segui-lo. Ele saiu da praça pouco antes da meia-noite, caminhava devagar, sem pressa, arrastando as botas e não olhava para os lados. Fomos atrás pelas sombras. Ele entrou na igreja da Matriz, que estava trancada. Só que quando ele trocou a porta, ela simplesmente abriu sozinha. Luan segurou meu braço. Eu queria correr de volta, mas seguimos em frente. Depois da igreja, estávamos completamente escuros, exceto que havia uma luz fraca vindo do altar. E lá no chão, sentado como se estivesse brincando de roda, estavam as 2 crianças desaparecidas. Elas não estavam chorando, não pareciam com medo, mas seus olhos estavam completamente brancos, sem íris, sem pupilas. Ele se ajoelhou diante delas e sussurrou algo que parecia uma oração,
mas as palavras eram uma língua que eu nunca tinha visto. As crianças levantaram a cabeça em nossa direção, em movimento brusco, como se tivessem sido puxadas para os fios. A boca delas começou a se abrir e abrir e abrir, muito além do que era possível. Nós corremos gritando, chamando a polícia. Quando voltamos, não havia ninguém lá, nem o Papai Noel e nem as crianças. O caso oficial diz que nunca houve Papai Noel contratado naquele ano. Dizem que as crianças nunca foram encontradas. A pousada da praça fechou meses depois, e a igreja permaneceu anos sem permitir visitas noturnas. Às vezes, quando volto para a cidade nas festas de fim de ano, vejo alguém sentado na praça, pequeno, imóvel. As luzes piscam ao seu redor e eu aprendi uma coisa: Papai Noel nunca traz presentes. Ele coleta almas que chamam pelo que desejam desesperadamente. E vocês teriam coragem de pedir alguma coisa para esse Papai Noel? O que você acha que ele faz com as crianças? Onde as crianças estão? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre essa história. Segundo o relato de hoje, a fábrica desativada, São Bernardo do Campo, 2006. Meu nome é Carolina. Hoje tenho 35 anos. Em 2006, eu era estudante de fotografia e adorava explorar lugares abandonados. São Bernardo está cheia de fábricas antigas, fechadas com aquelas janelas enormes cobertas de ferrugem e cheiros de óleo velho. Era um prato cheio para quem gostava de fotografar texturas, decadência e essas coisas, sabe? Eu e meu amigo Henrique decidimos entrar em uma fábrica que diziam ter sido lugar de um incêndio nos anos 80. Muitos morreram, inclusive um funcionário que trabalhava de Papai Noel nas festas de empresa. O apelido dele era Noel da linha de montagem, porque durante o ano ele era responsável por embalar brinquedos produzidos ali. No final do ano, ele se vestia de Papai Noel e distribuía os brinquedos para os filhos dos trabalhadores. No último Natal, antes do incêndio, disseram que ele morreu tentando salvar os brinquedos. Não as pessoas, os brinquedos. A fábrica estava completamente abandonada. Janelas quebradas, pregos tortos saindo das paredes, cheiro de mofo e chuva acumulada. Mas havia algo que não deveria estar ali. Uma cadeira de madeira, bem no centro do galpão, com uma roupa de Papai Noel perfeitamente dobrada em cima. Parecia colocada recentemente. A primeira coisa que notei foi que a poeira ao redor da cadeira estava intocada, mas a cadeira não tinha poeira nenhuma, como se alguém tivesse estado ali naquela manhã. Henrique riu, disse que era provavelmente algum morador de rua, então eu tirei fotos, muitas fotos do lugar. Foi quando eu percebi uma coisa na lente, atrás de nós. Tinha alguém, uma figura enorme, gorda, silenciosa e sombria. E quando virei, não havia ninguém ali. Mas agora a roupa estava desdobrada e a cadeira estava girada para nós. Henrique se aproximou. Eu queria ir embora, mas algo naquela sala parecia estar olhando, respirando, ouvindo. Ele tocou na roupa e a sala inteira ficou gelada. Um frio profundo interno, como se o ar tivesse sido drenado. Henrique caiu de joelhos, segurando o peito. Disse que sentiu mãos apertando por dentro. Eu tentei puxá-lo, mas ele gritava que não eram mãos dele. Ele começou a dizer coisas sem sentido, como: ele está vindo, ele está vindo. Eu arrastei para fora. Quando chegamos à rua, ele estava pálido, quase roxo. E naquela noite, Henrique teve febre altíssima. Repetia a mesma frase, como se estivesse escutando alguém. Ele quer brincar, ele quer brincar. 3 dias depois, Henrique sumiu. A polícia nunca encontrou vestígios, mas no quarto dele, na parede, escrita com o que parecia ferrugem ou sangue seco, tinha escrito: "Você prometeu não deixar ele sozinho." Uma semana depois, recebi um envelope na minha porta, sem remetente, dentro de uma fotografia. Eu e Henrique na fábrica. Entre nós, uma figura vestida de Papai Noel.
Só que na hora, eu juro, nós estávamos sozinhos. A foto estava datada no dia do incêndio, em 1982. Gente, esse relato. O que será que aconteceu com o Henrique? Henrique sumiu, nunca mais foi encontrado. Meu Deus, eu não teria coragem de ir pra esse lugar não. Você teria coragem de ir nessa fábrica? Deixa aqui nos comentários. Terceiro relato de hoje, a ceia na casa 42. Curitiba, 2019. Esse último relato veio do meu tio Romário, policial militar aposentado. Um condomínio da classe média em Curitiba, casas geminadas, gramados curtos, árvores perfeitamente alinhadas. O Natal ali sempre foi um espetáculo. Luzes sincronizadas, decorações planejadas, ceias abundantes, música alta até tarde. Mas havia uma casa, a casa 42. Sempre escura, cortinas fechadas, nenhum movimento. Mas todos sabiam que alguém morava lá. Às vezes um carro entrava durante a madrugada, às vezes um cheiro de comida. Na véspera de Natal de 2019, o condomínio inteiro resolveu fazer uma ceia comunitária. Convidaram até os moradores da casa 42. Surpreendentemente, eles aceitaram. Uma família de 4 pessoas, pai, mãe, 2 filhos. Todos extremamente pálidos, maquiagem, doença? Ninguém sabe. Falavam baixo, não olhavam diretamente para ninguém, mas sorriam o tempo todo, um sorriso tensionado que não mudava, não acompanhava o lugar, nem o olhar. Quando deu meia-noite, todos começavam a trocar presentes. Foi então que eles disseram: "O Papai Noel vem nos visitar hoje." As pessoas riram, acharam que era alguma brincadeira, mas a casa 42 simplesmente ficou em silêncio. Todos olharam na direção e a porta da casa se abriu sozinha. E uma figura saiu de lá devagar. Roupa vermelha antiga, cheia de costuras, como se tivesse sido feita à mão há muito tempo. Barba longa, mas não branca, amarelada e suja. O rosto não era um rosto alegre, era um rosto seco, murcho, olhos fundos, quase sem expressão, como um corpo preservado além do tempo. Ele entrou na área da festa e ninguém conseguia se mexer. Parecia que o ar pesava. A família da casa 42 então disse: "Ele só vem onde há promessa." E foi quando a música parou. As luzes piscavam, as pessoas tentavam falar, mas as palavras não saíam. E o Papai Noel apontou para uma mulher grávida de 8 meses. Ela não sorriu, ela apenas esperou. Meu tio disse que foi a primeira vez na carreira inteira que sentiu medo absoluto. Não psicológico, medo físico, ancestral. Ele correu até lá, empurrou, gritou, fez o que pôde. A tensão se desfez. As luzes então voltaram. Quando olharam para a casa 42, ela não havia mais família alguma. Quando olharam para o Papai Noel, ele também não estava mais lá. Nem pegadas, nem sombra, nem sinal de entrada ou saída. A casa 42 estava totalmente vazia, sem móveis, sem roupa, sem qualquer vestígio de que alguém morava ali. Meu tio nunca mais passou o Natal no estado do Paraná. E ele diz: Papai Noel não traz alegria, ele vem quando alguém faz um pacto e ele então vem cobrar. O que vocês acharam sobre esse último relato? Deu medo? Aqui deu medo. Deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje. Deixe seu like se você gostou, compartilhe com seus amigos também, para eles sentirem um pouco de medo. E se você chegou aqui e não é inscrito ainda no canal, já se inscreva e ative o sininho. Esses foram os 3 relatos de hoje e te espero para mais um vídeo da nossa Biblioteca Sombria.